Olá, meus amigos queridos, boa tarde. Muito boa tarde, tudo bem? Pois é, tá vendo? Pílula do Evangelho vespertina de novo. Duas pílulas no mesmo dia, né? Daqui a pouco você fala, pelo amor de Deus, Ricardo, para, não aguento mais. Mas enfim, eu vou mandando, claro, você escuta aí no seu tempo, né, para não te incomodar. Na verdade, pessoal, eu tô rendendo aqui um pouco mais esse assunto que nós falamos na pílula de hoje pela manhã, por causa de alguns feedbacks, né? E eu fiquei muito feliz. E esse é um assunto que eu acho que a gente tem que render mesmo, porque quando se fala de equilíbrio interior, né, quando a gente fala de conexão, né, com o estado de mente, com o estado de espírito, de paz, a gente está falando em mudar a humanidade. Então, tudo aquilo que a gente possa trocar, né, compartilhar, é útil para nos ajudar. Né? Nós nos ajudamos mutuamente a nos melhorar e, consequentemente, claro, a nossa humanidade muda também conosco. E eu queria fazer um complemento à linha de reflexão mais cedo, te fazendo uma pergunta. Qual tem sido a base da tomada das suas decisões hoje na sua vida? O esforço ou o fluxo? Gente, essa é uma questão tão importante, isso muda tudo na nossa vida. Só para explicar um pouco melhor. A maioria das pessoas está muito ainda identificada com o ego, né, com a mente que é muito bagunçada, barulhenta, normalmente ama o esforço. Reclama, mas inconscientemente busca o esforço. É aquela relação de 80% de esforço para ter 20% de resultado. Então são pessoas que correm demais, falam demais, pensam demais, tudo é over, né? É muito esforço e nem sempre esse esforço traz um bom resultado. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a lei da vida é a lei do fluxo. A abundância, gente, vem através do fluxo. Jesus fala que se a gente tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente moveria montanha. Isso não tem nada a ver com esforço. Não esforço físico, entende? Nem esforço emocional. A vida espiritual, ela acontece através do caminho do coração. Carlos Castaneda, um grande antropólogo que criou o personagem Dom Juan, que acabou depois virando uma inspiração para um filme de Hollywood, assim por diante, ele falava sobre o caminho do coração. O guerreiro da luz é aquele que entende que a vida só pode ser vivenciada na sua plenitude quando ela é a partir do coração. Porque quando a gente vive a partir da nossa cabeça, tão poluída com medos, crenças, não é? Preconceitos, julgamentos, a nossa cabeça infelizmente atrapalha tudo. E aí o guerreiro da luz fica o guerreiro da escuridão. A pessoa não aproveita nada da vida que tem. Está sempre preocupada em ter, em trabalhar cada vez mais, está sempre preocupada em fazer mais coisas, em ter agendas cheias e coisas e tal, mas não usufrui da vida. A lei do fluxo fala o inverso. O fluxo, gente, é o que a gente encontra na natureza. Olha o rio. O rio ele é poderoso, né? Nada é mais poderoso do que a água na natureza. A natureza, inclusive, é mais forte que o fogo, porque a água apaga o fogo, apaga o incêndio, e nada detém a força da água. Mas você já notou que a água é forte porque ela é flexível? Você já notou que a água é forte porque ela caminha num fluxo? E na sua flexibilidade ela se torna indestrutível? Pois é o fluxo. Olha o fluxo de um raio laser, né? Uma luz concentrada num único ponto. Fortíssimo, mas é fluxo. Então observe que tudo que caminha na natureza, que está em harmonia com o universo, caminha no fluxo, sem esforço. O Big Bang é assim, o universo está se expandindo sem esforço, é natural, é um fluxo. Quando o nosso coração está saudável, ele bate sem esforço, é o fluxo. O nosso fluxo sanguíneo no corpo, ele flui sem esforço. Quando eu falo sem esforço, entenda, dentro de uma engrenagem, entende? É uma engrenagem que funciona sozinha. Então, onde é que eu quero chegar com essa reflexão? Viver a partir de uma mente de paz, de um coração sereno, significa que a gente precisa tomar a decisão consciente de respeitar os caminhos do nosso coração. O caminho do coração, pelo amor de Deus, o povo confunde tudo às vezes, né? Não é viver por paixonites agudas, não é viver por emoções absurdas. Oh, meu coração me diz para fazer isso. Não. Viver o caminho do coração, gente, é respeitar a necessidade que a nossa alma tem para se sentir em paz. Então aprender a ouvir o coração é muito importante. Se você não se respeita, se você não se ouve, se você não compreende a necessidade da sua alma, provavelmente você vai se tornar uma pessoa fechada, agressiva, porque as pessoas que se fecham são agressivas para chamar a atenção dos outros de uma maneira inconsciente. Por quê? Porque você não se conectou consigo mesmo. Então, quando a gente vê uma pessoa que se esforça demais e tem resultado de menos na vida, em todas as áreas, é porque ela não está conectada com a lei do fluxo, da harmonia que provém do amor.
Então, gente, amar significa se entregar. Veja você que Jesus falou, quando alguém lhe pedir a capa, dê também a túnica. Quer dizer, não tema. Porque se você está no fluxo de abundância da vida e do universo, você é uma pessoa confiante, que vibra na gratidão, que vibra no otimismo, tudo vem para você. As coincidências, entre aspas, acontecem, que de coincidência não tem nada, né? Você está doente, aí aparece aquele médico bom que te dá a receita certa e tudo se resolve. Você está com problema, às vezes, financeiro grave, aparece alguém com uma oportunidade para te dar trabalho ou resolver a sua dificuldade que você nem imaginava. De repente você tem uma situação qualquer e aí a vida vai, cria, né, uma coincidência, né, e coloca uma pessoa no seu caminho que você nem sonhava, uma oportunidade de crescer espiritualmente, enfim. Quando a gente vive na energia do fluxo, esses pequenos milagres, eles se multiplicam no dia a dia e chocam a atenção das pessoas racionais, das pessoas muito cartesianas que querem entender tudo antes de sentir e não conseguem compreender que lei é essa do universo que faz com que tanta coincidência aconteça em determinados períodos da vida. Que na verdade é o seguinte, coincidência não tem nada, né? Tem a lei do fluxo, é o que Jung chamava de sincronicidade, é o que a espiritualidade nos ensina quando nós estamos em conexão com as leis divinas. Então, fica a pergunta no ar. E aí, você tem vivido a partir de muito esforço ou respeitado a lei do fluxo na sua vida? Pense nisso. Se está difícil demais, alguma coisa está fora do lugar. Está na hora de perguntar para o seu eu superior, através das suas orações, o que é que você precisa mudar para seus relacionamentos, seu cuidado com a saúde, seu cuidado com as suas finanças, seu cuidado, meus amigos, com qualquer área da vida, fluir de uma maneira mais serena, harmoniosa e tranquila. Tá bom? Ótima tarde para todos vocês, um beijo aí grande no coração de cada um e que esse fluxo do amor divino possa com certeza encontrar correspondência nas nossas almas e nas nossas vidas. Até breve, meus amigos queridos, até muito breve.